se n for igual a 4, tá? Então daí eu vou estar lidando com a sequência 1, 2, 3 e 4, como que vai ficar uma brincadeira, né? Então, olhem só, já pensando, tá, em induzir aqui um raciocínio de um algoritmo recursivo, tá? Vamos pensar que eu posso testar os elementos que podem estar na primeira posição, tá? Tem um candidato natural para estar na primeira posição, se ele estiver presente, né? Que é 1. Né? Se eu for começar com o menor de todos, e a ordem lexicográfica pede isso, eu não defini ainda, mas já fica implícito aqui, parece razoável que se eu quero a ordem lexicográfica, eu quero o que tem os caracteres, os inteiros menores antes dos maiores, tá? Eu vou tentar começar com 1, tá? Vamos fazer o raciocínio recursivo aqui agora, para ver se a gente consegue deduzir esse algoritmo. Então, ó, posso começar com 1, beleza, isso já é uma subsequência em si, então já tem uma subsequência. Daí eu posso ter todas as subsequências começadas com 1 e que depois são seguidas por alguma outra coisa. Essa é a subsequência começada com 1, mas ela é muito especial, porque ela é 1 e mais nada, né? Daí depois eu posso ter todas começadas com 1 e seguidas por algo mais. Então eu vou escrever até com outra cor aqui para destacar esse pedaço. Olha, é o 1 seguido do 2, ou 1 seguido do 2 e do 3, ou 1 seguido do 2, do 3 e do 4. Claro que o raciocínio recursivo também valeria aqui, mas vamos focar no 1, que fica mais fácil de enxergar. Depois eu posso tentar dar um olhar para as outras. Né? Daí depois aqui do 1, 2, 3, 4, aquela ideia, né? A gente não pode estender mais, eu tenho aqui o 1 seguido do 2, 4. O 1 seguido do 3, que aqui eu não tenho mais para onde ir, né? Daí eu tenho aqui, ainda estou nas sequências começadas pelo 1, né? O 1 seguido do 4. Não, perdão, 3, 4, obrigado. Dá para estender, né? 1 seguido do 3, 4. Aí sim, o 1 seguido do 4. E aí, acabou, né? Essas foram todas as subsequências geradas a partir do 1. Concorda? Tá? Se eu destacar assim, ó, vocês concordam que, embora não seja óbvio a princípio como construir isso, aliás, vou fazer assim, né? Deixa aberto aqui. Embora não seja óbvio como construir isso, eu posso chamar isso aqui, pensando na ideia recursiva, de todas as subsequências que começam com 1, né, geradas ali em ordem lexicográfica. Botei 1 no começo e fui gerando elas, beleza? E daí o que falta, gente? Sempre tem que ter 1? A gente já teve o 1 sozinho, a gente teve as sequências que são começadas com 1, e daí eu gerei recursivamente todas as outras, né? Eu pus recursivamente entre aspas porque eu sabia qual era a ordem aqui, apesar de ter quase errado. Mas o algoritmo faria recursivamente, né? Seriam várias chamadas e tal. Mas beleza, mas não acabou, porque tem a opção que o 1 não está lá. E daí quando eu pegar a opção que o 1 não está lá, a gente vai ver que eu vou gerar recursivamente meio que a mesma coisa, né? Olha só, se o 1 não está lá, eu vou gerar o que? Uma sequência que só tem o 2, que tem o 2, 3, que tem o 2, 3, 4, depois que tem o 2, 4, depois que tem o 3, depois que tem o 3, 4 e depois que tem o 4. De novo, mesma coisa aqui, né? Vejam que não só é o mesmo número de elementos e tem meio que a mesma cara, né? A estrutura, mas são de fato as mesmas sequências, só que a diferença é o prefixo. Em uma delas eu fixei 1, na outra não. O que eu estou querendo induzir vocês nesse momento é pensar recursivamente, já que a gente vai focar no algoritmo recursivo, que, como eu falei, acho até mais intuitivo. Eu vou ter essas três etapas. É um algoritmo muito curtinho, tá? É um algoritmo que ele diz assim, olha, eu posso colocar um certo elemento aqui nessa primeira posição, e daí eu gerei essa sequência.
Daí, mantendo esse elemento aqui, eu posso gerar recursivamente todas as subsequências que vão dali para frente. Dali para frente quer dizer assim, olha, imagina que agora você está lidando com um subproblema. Lembra que em recursão eu sempre penso problema maior reduzido num problema menor? O problema original tinha 4 elementos, o problema menor só tem que gerar para 3. Né? Eu gerei todas para 3 aqui. Por acaso eu tinha colocado 1 antes, mas gerei tudo para 3 aqui. Depois eu tiro 1 e chamo recursivamente a mesma função de novo. Tudo bem? Tá? Esse é o raciocínio recursivo, ele vai ter 3 etapas. Só coloca o cara, vem aqui, gera com o cara fixado, gera só o cara sozinho, depois o cara um elemento fixado e os outros aqui, e depois sem aquele elemento. O detalhe é que aqui eu posso ter um prefixo mais sofisticado, tá? Aqui a gente fez com 1, mas pode ser que ele esteja lá no meio da brincadeira. Deixa eu ver se eu consigo destacar isso aqui para vocês, pegar uma outra cor pra gente ver se enxerga isso ali, ó. Imaginem nesse momento aqui, olha, eu estou numa situação bem parecida, ó, eu estou com o 1, imaginem aqui, ó, eu estou com o 1 e com o 2, tá? Daí quem que é o próximo cara que eu posso tentar aqui? É o 3. Eu vou tentar mostrar para vocês esse microcosmos do que a gente fez ali, aqui dentro, ó. Esse 1 sozinho equivale a esse 3 sozinho, ó, tipo, imaginem que esse prefixo já está travado, prefixo, né, já está fixado, o 1 e o 2. Eu estou olhando aqui agora, né, os níveis da chamada recursiva. Eu imprimo essa função colocando o 3 sozinho aqui. Depois eu mando estender tudo que eu posso a partir do 3. No caso, como depois do 3 só vem o 4, essa é a única extensão possível. Tá? Essa extensão é equivalente a tudo isso que eu fiz aqui. Por fora. Aqui ficou muito maior porque depois do 1 tem muita possibilidade, depois do 3 só tem uma. Mas é essa a ideia. Tá? Eu fixei o 3, eu pus só o 3, aliás assim eu devia ter feito, perdão. Eu pus só o 3, depois eu fixei o 3 e estendi tudo que dava. Depois eu tirei o 3 e estendi tudo que dava. Esse é amarelinho também. Conseguem enxergar que recursivamente o papel desse 3 aqui é equivalente ao desse 1. Esse branquinho aqui, olha, eu estou estendendo tudo que dá depois do 3, só usando elementos que vêm de 4 para frente. Assim como aqui eu estendi tudo que dava depois do 1, só usando elementos maiores do que o 1. E depois aqui eu fiz a mesma coisa, só que sem o 3. Assim como aqui eu tirei 1. Ok? Tá? Então é essa a dinâmica do nosso algoritmo. Tá? Então, dado um elemento que pode estar numa posição, é só ele seguido de tudo que dá, tira ele seguido de tudo que dá. Estamos quase para mostrar código, mas eu não falei ainda o que é ordem lexicográfica, embora o exemplo já está sugerindo ali, tá? Então deixa eu contar para vocês qual é a da ordem lexicográfica. A vantagem para a gente aqui é que a ordem lexicográfica, embora tenha esse nome esquisito, ela é bem intuitiva para a gente, porque quando está falando de caracteres, ela é a ordem do alfabeto. A ordem alfabética para caracteres é equivalente à ordem lexicográfica. Tá? Eu vou pegar um exemplo aqui e acho que vai ajudar a gente a entender. Ó. Vamos lá. Ensino Fundamental 2. Né? Essas palavrinhas aqui. Arara, antena, ar, bola. Estou me divertindo fazendo isso, vocês percebem? Por isso está faltando uma aqui. Arame. Uma falta de algo melhor. Coloquem em ordem para mim, gente. Qual que vem primeiro ali? Se a gente errar, não tem problema, porque eu falo a regra, tá? Não, até porque, assim, tem certos erros que se vocês fizerem, eu vou puxar a orelha. Mas tem outros que é uma questão de definição. Então, qual que vem primeiro? Gente, fala. Ó, tá gravando, vai ficar feio. Imagina, gravado, eu perguntar e ninguém responde isso. Eu vou virar a câmera assim para registrar, ó. São eles que não estão respondendo. Então, mas qual que é? Desculpa, o ventilador está atrapalhando. Qual? Antena? Antena, tá certo. Depois de antena? Ar, né? Essa é a que eu acho que fica mais em dúvida, porque depende da definição. Mas tá certo, é ar, depois...
arame vem antes, né? Depois arara e depois bola. Tá, vamos tentar... lembra aquela coisa do pensamento algorítmico? Espero que eu não tenha errado nada aqui, né? Vamos tentar aplicar, tentar deduzir qual é a regra que está subjacente aqui, tá? Vamos começar do fim, ó. Bola é muito fácil perceber que ela veio depois de tudo isso, né? Porque todos começam com A, exceto bola começa depois. Quer dizer, bola difere dos demais no primeiro caractere, na primeira posição. E daí, sabendo a ordem dos caracteres, a gente consegue colocar quem está antes e quem está depois. Então, perfeito. Se eles diferem ali no primeiro, obviamente esse cara vem depois. Mas vamos ver aqui por que antena vem antes de ar ou de arara, né? Depois a gente diferencia, mas por que antena vem antes dos demais? Bem, eles têm um prefixo comum. De novo, pegar cores variadas aqui. Eles têm um prefixo comum. Tá? Por exemplo, no caso de antena comparada com ar, é só o A que é o prefixo comum. E daí você olha, o primeiro caractere é a mesma regra de antes, é só que com bola era vazio o prefixo comum, então a gente olhou o primeiro caractere. No caso, se não é vazio o prefixo, você identifica o prefixo comum e vai no primeiro caractere que eles diferem. E daí você olha qual que vem antes na ordem alfabética, no caso o N vem antes do R, né? N menor do que R, por isso que veio antes. Certo? Agora, essa regrinha, né, vai ser mais importante agora. Vamos comparar o ar com o arame. Nesse caso, a gente não vai ter um prefixo, não vai ter um primeiro caractere diferente, porque uma palavra é totalmente prefixo da outra. Tá? Não é só que eles têm um prefixo comum, uma delas é prefixo da outra, que é o que a gente vê aqui, né? O ar está aqui e o AR está aqui no arame. Daí, na definição de ordenação lexicográfica, existem variantes, tá? Mas na nossa definição, a palavra mais curta sempre ganha. Né? E por isso também que aqui, olha, 1, 2, 6, já fazendo uma conexão com o nosso problema, né? O 1, 2 vem antes do 1, 2, 3. Tá? Então, não tem dúvida que o 1, 2, 3 tem que vir antes do 1, 2, 4. Né? Porque quando eles diferem, esse cara é maior do que esse. Tá? Mas entre caras de diferentes tamanhos e que um deles é prefixo, está contido no outro, o menor ali vem primeiro. Tá? Então por isso que aconteceu aqui do ar vir antes de arame, e daí no caso de arame e arara, eles têm um prefixo grande em comum, né? Mas é a mesma regra de antes, só para a gente finalizar, né? Olha, a gente vai ará, só que daí o M aparece antes do R, né? Então na ordem ali o M é menor do que o R na posição e ele ganha, por isso que esse cara veio antes. Beleza? Tá? Então, sumarizando, né, aqui foi mais para a gente ter uma compreensão mais empírica ali do negócio, mas sumarizando a brincadeira pega duas palavras, uma está contida na outra como prefixo, especificamente não contida em qualquer lugar, né, mas uma é prefixo da outra, a mais curta, né, quem é prefixo da outra vem antes. Não são prefixos, identifica qual é o prefixo comum, pode ser vazio, tá? O caso vazio está incluído. Né? Todas as duas palavras vão ter duas sequências, né? Vão ter prefixos comuns. No caso de ar e bola, é vazio. Né? No caso de 1, 2 e 2, 3, é vazio, mas tudo bem. Identifica qual é o prefixo, ignora aquilo, pega o primeiro caractere ou o primeiro símbolo ali, número no nosso caso inteiro, em que elas diferem, o menor vem antes. Tá? Então, essa que é a ordenação lexicográfica. E a gente já está, né, o algoritmo que a gente... eu fiz na ordem inversa, né, a gente foi brincando, tal, eu estou apresentando a definição por último, mas meio que o algoritmo que a gente estava brincando, que a gente estava sugerindo aqui, o algoritmo recursivo que a gente estava sugerindo, já estava usando essa ideia. Né? Por quê? Porque justamente ele percorre a sequência dos menores para os maiores. Então ele sempre vai tentar colocar um menor antes de um maior, né? Por construção, ele vai posicionar o 1 antes de tentar posicionar o 2. Então já a ordem lexicográfica já está embutida ali. E acho que é isso então, gente. Deixa eu ir ligando o projetor e ver se tem algum quiz, alguma coisa. Mas aí é só a gente olhar o algoritmo recursivo aqui para concluir a ideia.